Olá a todos, tudo bem? Me diz aí, você é daquelas pessoas que já tentou de tudo? Já tentou vender várias coisas, começou cheio de esperança e no final não deu em nada? Pois é, fica aqui comigo que hoje nosso tema é: já tentei de tudo, o que está me faltando? Eu tentei empreender em vários ramos, em vários setores. Comecei de casa, vendendo bolo, ou roupa, ou cosmético, mas nada deu certo. Aí no final você fica frustrado, que é normal, porque você tentou e não deu em nada. Pois é, fica aqui comigo que hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu me chamo Érica, sou mãe, empreendedora. E aqui nós falamos sobre empreendedorismo, aqui nós falamos sobre renda extra e como fazer. Então me acompanha para desse assunto, porque é algo muito comum, é mais comum do que se parece. E fica a sensação no final de que nada é para mim. Gente, eu não tenho talento para nada. Eu não tenho talento para nada. Tudo que eu começo não dá certo. Principalmente quem vive de CLT, que trabalha para outras pessoas. O salário mínimo, gente, não dá para nada. O salário mínimo, hoje em dia, quem consegue sobreviver com o salário mínimo? E aí você tem sempre que estar se reinventando, caçando uma coisa aqui, uma outra coisa ali, para no final do mês a conta fechar. E muitas vezes a conta não fecha. E aí os seus objetivos, seus sonhos vão ficando sempre para depois, porque a conta não fecha. E você ter tentado muitas coisas, tentado empreender, tentou fazer renda extra de tantas as formas e não deu certo, uma coisa é certa: você não é incapaz. Não é falta de inteligência, gente. Tira isso da cabeça. Às vezes acontece de a gente tentar muitas coisas e não dá certo em nada, porque a maior parte da nossa vida é tentativa e erro. São pouquíssimas, eu acho que é uma parte muito pequena dos seres humanos, da humanidade, que tenta algo e dá certo de primeira. Isso só acontece das tentativas, só dá certo das coisas acontecerem de primeira e ser tudo muito lindo, maravilhoso, é nas redes sociais, porque na vida real não. Na vida real as coisas estão sempre dando errado, dando certo. Nós, para conseguir uma coisa, temos que tentar várias vezes. Eu, por exemplo, para estar aqui agora gravando esse vídeo, eu tive que sair do meu local de trabalho, porque tem uma máquina lá muito barulhenta e o vídeo não, o som estava horrível, eu não estava conseguindo falar. E aí eu tive que vir aqui pro pátio, que tá um ambiente, tá muito mais gostoso aqui, né? Tá muito mais agradável do que eu tá numa salinha fechada, barulhenta. Mas eu tava tentando gravar lá, no meu local de trabalho, e não consegui, por causa do barulho. Até mesmo para esse vídeo ficar pronto, e eu que sou uma amadora, que eu estou começando agora, né nesse processo de gravação de vídeos para as redes sociais. Gente, vocês não têm noção o tanto de horas que eu fico para gravar um vídeo, o tanto de horas, porque eu não sou, eu não sei, eu não entendo muito bem, e aí vou tentando. Mas vale muito a pena, porque aqui eu posso passar algo e ensinar algo que transformou a minha vida. Então eu tô vivendo uma fase muito boa, porque eu tentei empreender em muitas coisas, vocês não têm noção. Por isso que eu quis falar desse assunto aqui hoje, porque eu tentei muitas coisas, muitas. Você não se preocupe que você não está só nesse barco. Eu tenho 37 anos. Eu, até os 35, foram só tentativas, tá?
E tentativas com erro, porque eu, com 35 anos, eu tentei muitas coisas, gente. Eu também tentei. Eu tentei lá tentei vender salgados, tentei vender semijoias, tentei vender cosmético, é, tentei várias faculdades. Mas aqui eu tô falando aqui nós estamos, né? Aqui eu tô falando de renda extra, mas no geral a gente tá o tempo todo tentando alguma coisa, né? A gente tem vários relacionamentos, que é muito raro você casar com o primeiro que você namora. A gente tem muitos desgostos amorosos. Nós temos muito no nosso dia a dia acontece muitas coisas que dão errado, mas também dão certo. E a vida é isso mesmo, são feitas de escolhas, tentativas, acertos e erros. Só que a pessoa que não desiste, que persiste, mesmo que parece que para ela tudo é mais difícil, porque eu já tive essa sensação. Eu já tive essa sensação de tudo na minha vida parecer ser mais difícil do que para outras pessoas. Aí eu pensava assim, gente, será que não tem nenhuma porta que se abre com facilidade? Será que todas as portas que eu vou tentar abrir na minha vida, eu vou ter que abrir a base do chute? Porque não é possível. As coisas, eu me esforçar tanto, trabalhar tanto, correr tanto atrás das coisas e as coisas não darem certo. Só que você que tentou empreender, vamos supor que você tentou abrir uma lojinha de roupa, um exemplo, e não deu certo. Pelo menos você tentou. E a quantidade de gente que nem tenta. E com essa tentativa, mesmo que tenha dado errado e você tendo que ter tomado prejuízo, ou tendo que ter tomado prejuízo e ter que ter deixado aquilo de lado, porque não dava condição, tudo bem. Você alguma coisa aprendeu com aquilo, alguma coisa saiu dali. Mas nós, quando começamos algo, às vezes eu falo isso porque eu sou assim. Às vezes eu tenho uma coisa na cabeça, começa alguma coisa, penso, eu vou começar, vou estudar, vou fazer um curso para trabalhar naquilo, para ter uma renda extra, ter uma profissão tal. Gente, eu já fiz isso demais, de querer algo, porque eu estava com tanta vontade de melhorar a minha vida, de mudar a minha vida, de ter uma condição melhor para viver, que eu pensava em uma maneira, por exemplo, de melhorar minha vida, eu nem planejava, eu já ia correndo fazer aquilo. E isso me fez tomar muito prejuízo, porque eu fiz uma faculdade na qual eu não trabalhei na área, comecei outra faculdade também da qual eu não consegui terminar de pagar. Eu tentei várias profissões que não deram certo. Por quê? Esse tanto de erro, né? Porque fiz tantas tentativas, mas tantos erros. Eu acho que eu fui perceber isso aos 35 anos, depois de um amadurecimento. Porque foi uma hora, sabe, na hora que mudou a chave, que tudo virou? Foi, foi no momento em que eu parei. Tive um daqueles momentos que eu falei assim, eu preciso mudar a vida, não dá para continuar assim. E aí eu parei e falei, o que eu vou fazer agora? Por onde que eu começo? Porque eu não quero continuar do jeito que eu tô, não quero continuar essa dependência, eu não quero continuar vivendo. Eu tava um inferno, assim, a vida na questão de tá com muitas dificuldades e eu não queria aquilo. E aí eu falei assim, agora, o que é que eu vou fazer? E eu acho que pela primeira vez eu parei, refleti, fiz um planejamento do que eu ia fazer.
porque eu não queria mais ficar perdendo tempo. Chega de ficar fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, não dá certo. Eu já estava perdendo até minha credibilidade, porque o meu marido virou para mim e falou assim: pra que você vai. Pra que você vai para uma empresa? Porque eu tava com 2 crianças pequenas em casa, né? E aí ele virou para mim e falou assim: mas pra que você vai inventar moda? Vai fazer outra coisa? Pra que gastar dinheiro e depois não dar continuidade? Porque na cabeça dele eu era essa pessoa, né? De que começava tudo e não dava continuidade em nada. E aí eu virei para ele e falei: dessa vez vai dar certo. Eu tenho uma coisa para falar com vocês. Sabe o que faz não dar certo as nossas tentativas, os nossos objetivos, os nossos sonhos? Às vezes não dá certo porque é algo que não é para ser nosso. Eu acredito muito nisso, porque quando nós tentamos abrir uma porta e aquela porta não, aquele ambiente não nos pertence, nós não vamos conseguir. E se a gente conseguir entrar ali, vai ser muito custoso se manter ali. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, às vezes nós tentamos entrar por uma porta que sim, é até o nosso local, até onde até mesmo algo importante para a gente viver na nossa vida. Mas por que a gente não consegue entrar ali? Porque nós não estamos preparados. Então, há 2 possibilidades. Uma, de conseguirmos entrar num local que não nos pertence, de tanta tentativa e tanta insistência, foi nos permitido estar ali, mas nós não conseguimos permanecer ali porque não é o nosso local. E aí, outras vezes, nós tentamos entrar onde é o nosso local e nós não conseguimos porque não é o momento ou não estamos preparados. E aí, tudo que é para ser nosso vai ser, só que exige uma preparação para valer a pena, para ser bem vivido. Mas para isso acontecer, se planeje, senta, avalia, vê o que você está fazendo que realmente vai contribuir para aquilo, porque estamos aqui falando. Aqui eu estou falando sobre tentativas e erros, sobre de começar coisas e não dar certo. Gente, se você vai tentar algo, tenta direito, sabe? Senta, se planeja, vê como dar o primeiro passo, mas dê o primeiro passo de forma consciente. Não pensa, não pensa em construir algo e já ir direto sem um alicerce, sem fazer um planejamento como se deve ser. Você já começa algo sem um planejamento, sem ter construído aquilo tudo da sua cabeça, primeiro construa no mundo das ideias, que é todos os passos que você quer viver, aquela nova etapa, aquele novo projeto da sua vida, seja tanto pessoal ou profissional, faz um mapa mental daquilo, de todos os passos, faz um planejamento. Não quer dizer que esse planejamento, quando for para realidade, para a vida concreta, ela vai acontecer conforme foi criado na sua mente. Mas se ela já foi de alguma forma criado, é muito mais fácil percorrer esse caminho na prática. Então, primeiro você precisa de um planejamento. Tudo que você tentou e não deu certo, a maior parte das vezes foi porque você não foi porque você não tinha inteligência, não foi porque você não tinha capacidade, não foi porque não era para ser, talvez. Talvez tenha sido porque você não sentou, não criou no mundo das ideias, não viu o passo a passo, não se planejou direito.
Isso não quer dizer que, Érica, mas você tá falando, mas eu tenho urgência, as minhas contas não estão fechando todos os meses. Mas você viveu até hoje assim, com a conta não fechando todos os meses, e aí pensou numa coisa, já quer no outro dia executar sem nem ter planejado, sem nem ter avaliado os prós e o contra. Não que você não tenha que fazer, claro que você tem que fazer, só que sentou, viu o primeiro passo a ser dado, o segundo. Não é falando, eu vi o primeiro passo, já vou lá dar o meu primeiro passo sem saber qual será o segundo. Não. Mas antes de dar esse primeiro passo, já tem em mente o segundo, o terceiro e o final da história. Mas toma cuidado também para não ficar preso no mundo das ideias, querendo perfeição, porque eu tenho ouvido ultimamente uma frase que é muito verdadeira, que é: o feito é melhor do que perfeito. Eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês, gente. Eu não levo muito jeito para isso, não. Eu falo muito rápido. Às vezes eu corto o final, o início de algumas palavras, repito muitas coisas, porque isso para mim é um começo. E todo começo é assim mesmo. Vocês não podem exigir perfeição de um começo. Como que você quer se comparar com... Se você está entrando no setor, em um mercado de trabalho ou no mercado de empreendedorismo, se você está começando, tem pouco conhecimento daquilo, como que você quer se comparar com alguém que já está há anos no mercado? A gente faz isso muito conosco mesmo. Nós somos nossos piores inimigos às vezes, sabe? A gente se julga mais do que as outras pessoas em si. A gente tem muito medo, é engraçado porque nós temos muito medo do julgamento alheio. Hein? A gente vive preocupado com o que o outro vai pensar. Mas, às vezes, nós somos muito mais cruéis conosco mesmo que as outras pessoas. Porque as outras pessoas estão preocupadas com a vida delas, com os problemas delas. Para elas é indiferente o que você faz ou deixa de fazer. E se ela está falando e preocupando com a sua vida, é porque eu te garanto que a dela deve estar horrível, deve estar uó. E aí ela está se preocupando com a sua. E aí a gente está aí muito preocupado com o que os outros vão pensar, preocupado em querer se aparecer para quem não paga as nossas contas, em ser bom, muitas vezes, para quem não é nada bom para a gente. E aí damos valor para as coisas erradas. Olha, damos valor para pessoas erradas, coisas erradas. Nos julgamos, não realizamos nossos sonhos, nossos objetivos e nos tornamos refém de querer ser ou parecer para quem ou para coisas que não tem valor nenhum, não tem interesse nenhum. Então, você ter tentado muitas coisas e não ter dado certo, tudo bem, não tem problema, não tem problema. Uma coisa você tem, agora uma coisa você tem experiência, você tem resiliência, porque se você tentou muitas coisas, vou te garantir, e está aqui procurando mais coisas para se reinventar, uma coisa você tem com certeza, resiliência. E uma pessoa que tem resiliência, que conseguiu passar por muitos problemas, por muitas dificuldades e consegue voltar para o eixo e pensar qual será o próximo passo, essa pessoa está muito mais à frente do que muitas outras. Talvez você, que é essa pessoa resiliente e que já tentou muitas coisas e não deu certo, só está faltando assim uma direção, um caminho mais claro. E gente, olha, às vezes nós não temos direção e não é culpa nossa não, tá? Às vezes nós não sabemos o caminho que seguimos, porque não foram nos ensinados que nós temos opção. Não foram
não foram mostrado, além de não ter nos ensinado que temos opção, foi exigido que a gente fizesse o máximo com o que não tinha. Um exemplo, uma pessoa que nasceu em uma família que não teve condições de dar uma boa educação, ou numa família desestruturada, onde ela viveu com muita violência, se essa pessoa segue na vida e não é uma pessoa violenta, é uma pessoa do bem, gente, você não tem noção o tanto que essa pessoa ela teve que fazer um esforço além do natural para ser diferente, porque o ambiente dela ela levava ela para violência, levava ela para desorganização. E ainda assim, se essa pessoa é uma pessoa boa, foi para um caminho bom, essa pessoa tem uma força, uma capacidade, porque porque o ambiente tem muito peso sobre as nossas escolhas, tem muito peso sobre as nossas decisões, quem vamos nos tornar. Não estou falando isso que a gente não tenha livre-arbítrio. Temos sim, todos nós temos. Mas até o livre-arbítrio é difícil se o ambiente não colaborou, se o ambiente não foi um ambiente saudável. Então, antes de ficar se julgando, se maltratando por as coisas estarem difíceis, não estarem dando certo, para, reflita, até que ponto esse não dá certo é responsabilidade sua, até que ponto foi o ambiente que dificultou todas as coisas. Ah, mas aí você deve estar falando assim, mas Érica, você está falando isso tudo, tá com esse papo aí de motivacional. Gente, eu tô falando isso tudo, mas eu tô falando de... Eu tenho lugar de fala, tá? Eu também vim de um ambiente extremamente desfavorável, um ambiente pobre de todos os recursos. Os meus pais, eles deram o que eles podiam dar, porque eles também receberam um pouco. Então era um ambiente que não tinha muita opção de escolha. E aí, nada veio, parece que eu vivi essa situação, parece que tudo que era que eu precisasse, eu tinha que tudo que eu precisasse, eu tinha que lutar muito por aquilo, porque para mim as coisas nunca foram fáceis. Só que só que ter eu sempre fui muito resiliente. Então assim, eu já caía pensando como levantar. Antes mesmo de cair, já estava tendo um plano para levantar. E até os 35 anos foi assim, um tombo atrás do outro. Até eu amadurecer todo aquele aprendizado, ter amadurecido todas aquelas dores, ter compreendido, ter perdoado, ter entendido que cada um dá o que pode dar. E aí tudo começou a melhorar, porque aí eu comecei também a perceber que se quer mudança, tem um plano para essa mudança. Se quer mudança, comece a fazer. Mas antes planeje. Não vá tomando atitude ou fazendo qualquer coisa sem um planejamento, sabe? Sem criar primeiro aquilo no mundo das ideias, para depois, para quando não dê, pra, não, também isso não é garantia que vai dar certo não, tá? Você planejar ter tudo organizadinho não é também garantia de que vá dar certo, mas é mais garantido, mas é mais certo que dará certo do que se você não planejar. Então,
Se quer uma mudança de vida, se quer ganhar mais, se quer mudar de emprego, se quer casar e ter filhos, quer ter se você quer um relacionamento saudável, se planeje. Olhe para onde você tem que começar. Não vai começando de qualquer forma, não. Não, é porque, Érica, eu tô já com os meus 30 anos, preciso casar. Senão daqui a pouco eu não posso ter filho. Gente, não vai casar com o primeiro que der mole, não, porque não vai dar certo. Eu acho que o desespero pra gente conseguir qualquer coisa não é não é essa energia que você deva usar. Não use a energia do desespero. Não use a energia do medo para conquistar qualquer coisa ou para começar qualquer coisa. Se você quer começar qualquer coisa e quer que essa coisa dê certo, use a energia de eu mereço, eu posso. Se você usar a energia que eu mereço, que eu posso, às vezes um pouquinho da energia de raiva no início ajuda também muito. A raiva de não aceitar certas situações, a raiva da injustiça, a raiva de estar vivendo aquele conflito ou por passar por aquela necessidade. Mas usa essa raiva como combustível para sair do lugar que você está. Não como combustível para piorar a situação que você está. E aí você... Então, até nisso a gente tem que refletir e pensar. Qual a energia que eu estou usando? Qual é a energia que eu estou usando para mudar minha vida? Para fazer um recomeço? Eu muitas vezes usei a energia... Eu acho que na maioria das vezes eu usei a energia do medo para sair da situação onde que eu estava. E como eu disse, nada que a gente faz para buscar uma vida melhor ou ter uma situação melhor para nós, para quem amamos, para nossos filhos, para nossa família, esteja errado. Mas dependendo do modo, das atitudes que você toma, torna aquilo algo que não vai ser saudável para você. E aí, então, se você está até hoje aí tentando muitas coisas, quer encontrar um caminho para seguir, reflita, se planeje, busque ideias, busque meios. Quando você encontrou algo para fazer, para recomeçar, você acha que aquilo é legal? Senta e vai ver se aquilo realmente faz sentido ou se foi no momento da emoção. Dê 1 semana, 2 semanas de digestão. Ah, mas Érica, eu tenho que fazer quando eu estou animada, empolgada, senão depois não sai. Tá errado. Tá errado, porque se você faz quando você está animada, empolgada, qualquer coisa, sem dar um tempo para aquilo amadurecer na sua mente, para ver se realmente faz sentido, provavelmente é muito raro dar certo. Então dá um tempo para aquilo digerir, se faz sentido realmente para sua vida. E quando começar algo, comece para dar certo. Porque o mais difícil, sim, é dar o primeiro passo. Mas o segundo passo, o terceiro passo e as conquistas, a vitória no final vai depender da sua consistência, vai depender da sua não motivação, animação, porque motivação e animação passa, mas vai depender do passo a passo diário.
Um dia após o outro, um dia não quero, tô desanimada, mas vai assim mesmo. Porque eu, gente, eu comecei personalizados, feito com equipamento de corte e gravação a laser. E comecei aquilo do zero, sem entender nada. E foram dias desafiadores, porque eu comecei com uma coisa que eu nunca tinha visto falar na minha vida. Mas como eu tinha planejado, como eu tinha certeza que a gente nunca tem certeza de nada, né? Mas eu tinha certeza de uma coisa, que eu não ia desistir, que eu ia fazer aquilo dar certo. E como eu acho que eu já tinha amadurecido todos esses anos com muitas coisas, eu já sabia o que eu não queria. Eu acho que muitos de vocês aí também já sabem o que não querem. E a gente não saber o que não quer, a gente saber o que não quer, gente, já é um passo muito grande. Porque tem gente que não sabe nem o que quer nem o que não quer. Talvez você não saiba o que você quer, tal, mas já tentou tanta coisa, fala assim, ó, eu já vi que aquele caminho não funciona. Agora, se você começou e a partir de e se você já sabe o que não quer, o que quer é mais fácil de conquistar. Mas se planeje. Se planeje, porque você planejando, as coisas fluem. Como eu estava aqui falando né, na questão do como eu comecei meu empreendimento, ter minha renda, minha independência, comecei com poucos recursos, com 2 crianças pequenas e sem entender nada. Comecei porque eu estava assim, eu precisava de uma mudança, eu precisava de dinheiro, eu precisava provar para mim mesmo que eu era capaz. E eu usei toda essa energia, mas não mais a energia do medo, mas a energia de eu não aceito mais essa vida, eu não aceito mais menos do que eu mereço. E as coisas começaram a fluir. Mas não é quer dizer que foram fluindo sem nenhum desafio, sem nenhuma dificuldade. Porque dificuldade, desafio, e uma coisa é clara, cada passinho que você dá a mais de crescimento, maior são os desafios. Mas você tem que puxar pela sua cabeça. E é isso, gente, não tem pra onde correr. Não tem mesmo. Olha, eu ficaria aqui falando o dia todo sobre isso, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento que tudo parece ser fácil, porque quando a gente vê as redes sociais, tudo está pronto. Se você tá, uma pessoa mostra lá que ela começou um negócio e você vê a loja dela tá linda, tá perfeita, tá aquela coisa mais organizadinha, tudo no lugar, tudo pintadinho, tal. Gente, aquilo é uma parte muito pequena. O que a gente vê aqui, eu acho incrível a tecnologia, gente. Eu não estou falando mal da tecnologia, nem das inteligências artificiais, nem das redes sociais, nada. É maravilhosa. Só que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui tá tudo prontinho. Aqui tá todo mundo bem. Raramente, né, vai vir alguém aqui fazer um vídeo aqui. E também acho que nem é legal isso, né? Fazendo um vídeo aqui mostrando desgraça. Mas temos também que ter um pouco de noção da realidade, né? Quando alguém mostra ali uma loja prontinha, ou que deu certo em algum empreendimento, ou que fez alguma coisa que deu muito certo, gente, por trás daquilo teve muitas noites mal dormidas, por trás daquilo teve muito choro, por trás daquilo teve muita preocupação. Vocês podem ter certeza. Porque a vida prontinha mesmo é só no virtual. Porque na vida real é isso mesmo. É erros e acertos. Na maior parte é erro.
E é isso. E, e é isso. Estejam prontos, tá? Estejam prontos para ficar tendo noites mal dormidas, mas também esteja pronto para receber. Porque quando vem, o sabor é um sabor muito bom. Porque quando as coisas começam, parece, a fluir, quando as coisas começam a fluir, já viu aquilo, né? Coisas boas atrás coisas boas. Coisas ruins tem tendência de atrair coisas ruins. Então tenta atrair sempre coisas boas. Vê o lado positivo da vida e vai. E segue. Tá bom? Por hoje é só. Chega de falar, já falei muito. E me segue aqui, me fala aí. Eu quero saber de vocês. Quem já começou? Quais foram os negócios que vocês começaram e que não deram certo? O que você acha que, se você tivesse insistido mais, teria funcionado bem? Só que faltou um pouquinho mais de persistência da sua parte. Me contem aqui nos comentários. Eu quero saber, gente, se você viu esse vídeo até aqui, porque fez sentido pra você. Então me diz aí pra mim nos comentários, eu ia adorar saber. Eu adoro histórias. Me diz aí o que você já tentou no mundo do empreendedorismo, nos seus relacionamentos, que não deram certo. Ou que até deram certo, mas faltou persistência. Ou que não era mesmo para ser seu caminho. Me dizem aí, eu vou adorar saber, tá? E me seguem aqui. Curte, para eu fazer mais vídeos, porque eu também sou amadora aqui, tá? Tô começando. Não me julguem. Aí também, se querem julgar, julga. Julguem. Não importa, gente. O julgamento do outro não faz diferença muito na vida da gente, não. Não fica se preocupando com o que os outros vão pensar, não. Só vive. Vive e viva da melhor forma possível, tá bem? Então fiquem bem todos. Espero ver vocês mais vezes aqui comigo, tá bom? Então tá, ficam bem e beijinhos.